No início do século XVIII, em Pernambuco, duas cidades vizinhas, Olinda e Recife, viviam em mundos completamente diferentes. Olinda, empoleirada em suas colinas, era o berço do poder antigo, a aristocracia dos senhores de engenho, orgulhosa e enraizada na tradição. Sua riqueza e influência vinham dos vastos canaviais e de séculos de domínio colonial. Logo abaixo, o Recife fervilhava. Era uma cidade nova, um centro de comércio, armazéns e mercadores portugueses. Esses mercadores, chamados mascates, eram vistos como meros vendedores ambulantes pela elite olindense, mas estavam ficando ricos e poderosos. Os senhores de engenho de Olinda dependiam dos mascates para o comércio e para empréstimos, mas os desprezavam como inferiores socialmente. Essa relação desconfortável gerou ressentimento e um endividamento crescente. A rivalidade era mais do que econômica. Era um embate entre tradição e mudança, terra e comércio. À medida que a influência do Recife crescia, o domínio de Olinda enfraquecia. O cenário estava montado para um confronto que iria redesenhar Pernambuco. A Guerra dos Mascates estava prestes a começar. Uma batalha pelo futuro da região. Duas cidades, duas visões e uma luta que ecoaria pela história do Brasil. O resultado marcaria o fim de uma era e o início de outra. Esta é a história de como o comércio desafiou a velha ordem colonial. E como o destino de Pernambuco jamais seria o mesmo. No final do século XVII, os senhores de engenho de Olinda enfrentavam a queda dos preços e dívidas crescentes. Suas fortunas diminuíam à medida que o açúcar caribenho inundava o mercado. Os mercadores portugueses do Recife, antes forasteiros, tornaram-se seus credores e a sua salvação econômica. A elite de Olinda agarrava-se à tradição e ao poder, controlando o governo local e resistindo a qualquer autonomia para o Recife. Enquanto isso, os mascates, ambiciosos, com mentalidade de negócios e recém-chegados, viam-se como os verdadeiros motores da economia pernambucana. Eles pagavam impostos, impulsionavam o comércio, mas não tinham voz política. A divisão se aprofundou. Aristocratas latifundiários contra mercadores urbanos, dinheiro antigo contra dinheiro novo. A ascensão do Recife ameaçava o domínio de Olinda, preparando o terreno para um conflito aberto. O equilíbrio de poder estava mudando e nenhum dos lados iria ceder. Cansados da subordinação, os mercadores do Recife pediram à coroa portuguesa a independência de Olinda. Eles argumentaram que a força econômica de sua cidade merecia reconhecimento político. Em 1709, o rei Dom João V concedeu ao Recife o status de vila autônoma. A elite de Olinda viu isso como uma traição, uma perda de honra e controle. A criação do próprio Conselho do Recife significava que os senhores de engenho teriam que se submeter aos seus credores. Indignados, os proprietários de engenho de Olinda mobilizaram milícias para bloquear a autonomia do Recife. Os mercadores se preparavam para celebrar, mas a ameaça de violência pairava no ar. A decisão da coroa havia acendido um barril de pólvora. A luta pelo poder estava prestes a se tornar violenta. A Guerra dos Mascates não era mais apenas política, era pessoal. Em 1710, as milícias de Olinda atacaram primeiro, tomando o Recife e expulsando os mercadores. Eles derrubaram fortificações, prenderam mascates e reafirmaram seu domínio. Mas os mercadores se reagruparam, reunindo aliados e lançando contra-ataques. O conflito se transformou em guerra civil, vizinho contra vizinho, devedor contra credor. A violência interrompeu o comércio e aprofundou o ódio de ambos os lados. O governador real, forçado a fugir, declarou apoio ao Recife e condenou a rebelião de Olinda. A guerra não era mais local, era um desafio direto à coroa portuguesa. Com a autoridade real em jogo, o conflito escalou. Pernambuco foi mergulhado no caos.
Notícias da rebelião chegaram a Portugal, levando o rei Dom João V a enviar tropas e um novo governador. O exército real rapidamente esmagou as milícias de Olinda. Líderes da rebelião foram presos ou fugiram. O poder de Olinda foi quebrado. A autonomia do Recife foi confirmada, seu conselho instalado e o pelourinho da cidade, símbolo de justiça, erguido. O governador ofereceu perdões para restaurar a paz, mas a mensagem era clara: os mercadores haviam vencido, apoiados pela autoridade real. O domínio secular de Olinda terminou quando a capital foi transferida para o Recife. A Guerra dos Mascates terminou com uma vitória decisiva do comércio sobre a tradição. Recife tornou-se o coração político e econômico de Pernambuco. A velha aristocracia desapareceu. Uma nova era havia começado. A Guerra dos Mascates marcou um ponto de virada no Brasil colonial. O triunfo dos mercadores do Recife mostrou que o poder econômico podia rivalizar com o antigo privilégio aristocrático. Centros urbanos e o comércio começaram a moldar o futuro da colônia. Olinda declinou enquanto o Recife floresceu como a nova capital. A intervenção da coroa provou que ela ficaria do lado daqueles que serviam aos seus interesses. A guerra foi uma lição. O poder das elites locais dependia do favor real. A ascensão da classe comercial e das cidades continuaria a transformar o Brasil. Os ecos desse conflito ainda moldam a história do país hoje.